Olá, irmãos, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula hoje da nossa IBD e a gente vai iniciar um novo tema, tá? A gente vai falar durante alguns 1 ou 2 meses sobre os atributos de Deus. A gente vai se apoiar nesse livro que é do A.W. Pink, um livro muito bom, antigo, que fala sobre os atributos de Deus. A gente vai falar sobre os principais atributos, tá ok? Então, o livro tem 17 capítulos, creio eu que serão 17 aulas, cada aula referente a um atributo, tá ok? Então, primeiramente, vamos orar para que Deus possa abençoar a nossa aula. Pai, obrigado mais uma vez por podermos estarmos aqui meditando na Tua Santa Palavra, aprendendo mais do Senhor, aprendendo mais sobre a vida cristã, aprendendo mais sobre Cristo, para que possamos a cada dia sermos servos fiéis, para que cada dia possamos glorificar mais o Senhor. Então peço que o Teu Santo Espírito conduza essa aula, que apenas verdades bíblicas sejam ensinadas aqui, e que tudo seja para a Tua glória. No nome poderoso do Senhor Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos. Então hoje vamos estudar atributos de Deus. O primeiro atributo é a solidão de Deus. É um atributo que a gente dificilmente escuta estudos, pregações sobre a solidão de Deus. Okay? O primeiro atributo no dia de hoje. Então, primeiro eu quero mostrar algumas coisas que o autor colocou no prefácio do livro. Tá? É muito importante, são versículos importantes que apoiam o estudo e o entendimento do nosso Deus. Então, Jó 22, 21. Apega-te, pois, a ele, e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Então, o conhecimento salvador e espiritual de Deus é a maior de todas as necessidades de cada criatura humana. Quando Adão pecou, caiu, Deus se afastou. Adão foi destituído da glória de Deus. Então, o que dava aquela vida com paz, aquela vida sem doença, uma vida sem brigas, uma vida sem roubo, sem furto, sem maldade, sem crueldade. Adão era a presença de Deus. Então, a glória de Deus. Adão foi destituído da glória de Deus. E a presença de Deus para o homem é tudo o que ele necessita. Tudo, absolutamente tudo. Então Deus tirou de Adão tudo. Deus tirou de Adão não, né? Adão escolheu viver sem Deus. Então, quando ele pecou, ele afastou Deus dele mesmo. Tá ok? Então, apega-te, pois, a ele e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Essa outra passagem, Jeremias, capítulo 9, versículo 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. Veja bem, você não tem que se gloriar na sua sabedoria, nem na sua força, nem na sua riqueza. Não. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em entender e me conhecer que eu sou o Senhor, que faço beneficência, justiça, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, você quer agradar a Deus? Você quer agradar o Senhor? Você quer ter uma vida que agrade ao Senhor? Entenda e conheça a Deus. Tá? Então, o fundamento de todo conhecimento verdadeiro de Deus só pode ser a clara compreensão mental de suas perfeições, segundo revelam as Escrituras Sagradas. Nós só é possível servir, não nos é possível servir, nem adorar um Deus desconhecido, nem depositar nele a nossa confiança. Então, você não vai conseguir adorar, você não vai conseguir servir, você não vai conseguir confiar
num Deus que você não conhece. Então, muito menos agradar. Deus se agrada em quem procura entendê-lo e conhecê-lo. Oséias 6,3. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, o Senhor, ele é um Deus infinito. Nós temos uma mente finita. Então, por mais tempo que a gente passe estudando, nunca a gente vai conhecer tudo de Deus. Mas o que Deus fala? Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Continue sempre estudando, meditando na Bíblia, para que você conheça. Isso não é um pedido. Deus está te dando uma ordem. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Tá? Isso é o mais importante da vida prática cristã. Conhecer ao Senhor. Então, servimos um Deus infinito. Cada vez que você lê uma passagem da Bíblia, o Espírito Santo te revela uma verdade. Então, nunca a leitura de uma mesma passagem é da mesma forma. Nunca. Pois sempre te é revelada uma nova verdade. Então, estude a Bíblia incessantemente. Leia todos os livros o máximo de vezes que puder. Medite neles. Entenda e fale para todos que você conhece as verdades que o Espírito Santo te revela. Ok? João 7,17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ele é Deus ou se falo de mim mesmo. Então veja, Jesus dizendo, se alguém quiser fazer a vontade dele, de Deus, pela mesma doutrina, conhecerá se ele é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Então, conhecerá. Você tem que conhecer a Deus. Então você nunca fará a vontade de Deus se não conhecer toda a sua palavra, todas as suas qualidades, todas as suas vontades, conhecer cada detalhe desse Deus maravilhoso. Ok? Próxima passagem, Daniel capítulo 11, versículo 32. Mas o povo que conhece a seu Deus se tornará forte e fará proezas. Então, quando que um povo é forte? Quando conhece a Deus. Quando que o povo fará proezas? Quando conhece a Deus. Preste atenção. Eu vou repetir. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Então, você ora por uma igreja forte, você ora por uma igreja santa, por uma igreja bíblica, por uma igreja piedosa, continue orando. Isso é maravilhoso. Mas sem conhecer a Deus, talvez a igreja nunca seja forte. Entendeu? Então, esse é o prefácio do livro, né? Agora vamos para iniciar a nossa aula. A primeira aula é a solidão de Deus. Então é um tema que dificilmente é exposto, é um tema que dificilmente a gente vê numa pregação, é um tema meio esquecido. Então, solidão de Deus. Então, Gênesis 1:1, no princípio criou Deus o céu e a terra. Tá? Então, no princípio. Essa palavra Deus é Elohim, Deus. É uma palavra no plural. No hebraico ela é plural, Elohim. A tradução seria deuses, né? Deuses. Só que é um Deus só. Um Deus único. Mas aqui significa o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, no princípio, o Pai, o Filho e o Espírito Santo criaram o quê? O céu e a terra. Então, houve um tempo, se é que se pode chamar de tempo, né? Em que Deus, na unidade da sua natureza, habitava só. Então, existia apenas o Pai, o Filho e o Espírito Santo e mais nada. Então, no princípio, Deus. Tá? Então, não existia o céu, onde agora se manifesta particularmente a sua glória. Não existia a terra, que lhe ocupasse a atenção. Não existiam os anjos, que lhe entoassem louvores, nem o universo para ser sustentado pela palavra do seu poder. Não havia nada nem ninguém, senão Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Durante uma eternidade passada, Deus esteve só, completo, suficiente, satisfeito em si mesmo e de nada necessitando. Então, se Deus precisasse de alguma criatura, ele teria criado desde sempre. Então, Deus era completo o suficiente sozinho. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá? E como que a gente pode entender isso? Malaquias 3,6. Porque eu, Senhor, não mudo. Ele não muda. Então, ao serem criados, nada acrescentaram a Deus essencialmente. Ele nada mudou. Então, após ele criar tudo, ele não mudou. Ele continuou sendo o mesmo. Ele não foi alterado. Ele não ficou mais feliz, mais santo, menos santo. Não. Ele continuou sendo o mesmo. Efésios 1,11. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Então, Deus não estava sob coação, nem obrigação, nem necessidade alguma de criar. O ato de criar foi puramente soberano de sua parte. Ele quis criar e criou tudo. Ele não necessitava, mas ele quis. Ele é soberano e a vontade dele prevalece. Neemias capítulo 9, versículo 5. E os levitas, Jesuá, Cadmiel, Bani, Exabinéias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías disseram: Levantai-vos, bendizer ao Senhor vosso Deus de eternidade a eternidade, e bendigam o teu glorioso nome, que será exaltado sobre toda a bênção e louvor. Então, Deus não precisa de nossa adoração. Ele não ganha nada com isso, porquanto ele é suficientemente glorioso em si mesmo, sem ela. Então, levantai-vos e bendizer ao Senhor vosso Deus de eternidade a eternidade, e bendigam o teu glorioso nome, que está exaltado sobre toda a bênção e louvor. Está, ele não será, ele está exaltado sobre toda a bênção e louvor. E se a gente não fizer isso, ele continuará exaltado sobre toda a bênção e louvor. Efésios 1,5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, o que foi que o moveu a predestinar seus eleitos para o louvor da sua graça? A vontade dele. Ele não tinha que fazer isso. Ele não precisava predestinar ninguém. Ele podia enviar toda a raça humana para o lago de fogo. Ele continuaria sendo o mesmo, mas ele sentiu vontade de fazer isso e predestinou alguns. Romanos 11, 34 e 35. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Então, é impossível submeter o Todo-Poderoso a quaisquer obrigações para com a criatura. Deus nada ganha da nossa parte. Então, quem compreendeu a mente do Senhor? Ninguém. Ele é um ser infinito. Nós somos finitos. Nunca compreendeu. Nenhuma criatura compreende a mente do Senhor. Ou quem foi seu conselheiro? Quem estava do lado dele quando ele estava criando tudo? Era o Pai, Filho e Espírito Santo. A solidão. Eles, os três, sozinhos. Suficientes e sem nada necessitando. Ou quem lhe deu primeiro a ele para que seja recompensado? Quem deu alguma coisa para ele antes dele criar tudo? Ninguém. Deus não deve nada para ninguém. Né? Então, Deus não ganha nada da nossa parte. Nada. Absolutamente nada. Jó capítulo 35, versículos 7 e 8. Se fores justo, que lhe darás? O que receberá ele da tua mão? A tua impiedade faria mal a outro, como tu, e a tua justiça aproveitaria ao filho do homem. Então veja bem, se fores justo, se você é justo, que lhe dará ou receberá ele da tua mão? O que você vai dar a Deus e que Deus vai receber da tua mão se você for justo? Nada.
A tua impiedade faria mal a outro como tu. Então, se você é ímpio, você faz mal para o próximo seu. E a tua justiça é aproveitaria ao filho do homem. Então, uma outra pessoa se aproveita, se beneficia da sua justiça. Então, mas nada disso afetará a Deus, que é bem-aventurado em si mesmo. Então, é bem claro esse versículo. Lucas 17, versículo 10. Capítulo 17, versículo 10. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado. Então, quando fizeres tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Então, nossa obediência não dá nenhum proveito a Deus. Então, somos servos inúteis, fizemos somente o que devíamos fazer. É aquela famosa frase, não fez nada mais que a sua obrigação. Entendeu? Então, não fizemos nada mais que devíamos fazer. Isso não dá nada mais para Deus, não muda Deus. Não muda a essência de Deus, ele continua sendo o mesmo, se você obedecer ou não. Salmo capítulo 16, verso 2. A minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor, a minha bondade não chega à tua presença. Veja bem, a minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor, a minha bondade não chega à tua presença. Então esse é um salmo sobre Cristo. A bondade e a justiça de Cristo alcançaram os seus santos na terra. Veja que a obra de Cristo não mudou a Deus, mudou o homem. Mudou o homem, não mudou Deus. Salmo 16, 3. Mas aos santos que estão na terra e aos seus ilustres em quem está todo o meu prazer. Mas Deus estava acima e além de tudo isso, pois unicamente Deus é o bendito. Veja bem. Então, mas aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. A obra de Cristo mudou o homem. Muda o homem, não muda Deus. Marcos 16, 41. Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhes, é tu o Cristo, filho do Deus bendito? Então, Deus unicamente é o bendito. E continuará sendo. Isaías 40, capítulo 40, versículos 15 ao 18. Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, e como o pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para o holocausto. Todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera menos do que nada e como uma coisa vã. A quem, pois, fareis semelhantes a Deus, ou com que o comparareis? Esse é o Deus das Escrituras. Infelizmente, ele continua sendo Deus desconhecido. Muitos não conhecem o Deus que serve. Aí, alguns podem estar ouvindo e dizendo, nossa, isso é muito radical, isso é muito... Né? Atos 17, 23. Porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também o altar em que estava escrito, ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vos honrais, não o conhecendo, é o que vos anuncio. Então aqui Paulo pregando disse, está vendo esse altar aqui? Ao Deus desconhecido. É sobre esse Deus que, pois que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Ao Deus desconhecido. Então, o mundo inteiro não o conhece. E até alguns cristãos padecem por não conhecê-lo. Meu povo padece por falta de conhecimento. Isaías 40, capítulo 40, versículos 22 e 23. Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele o que estende os céus como cortina, e os desenrola como tenda, para neles habitar, o que reduz a nada os príncipes, e torna em coisa vã os juízos da terra. Então,
Quão imensamente diferente é o Deus das Escrituras do Deus que alguns púlpitos pregam atualmente. Veja a diferença. Perdão. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 15 e 16. A qual ao seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja a honra e poder sempre eterno. Amém. Então, o testemunho do Novo Testamento não tem nenhuma diferença do que vemos no Velho Testamento. Então, como poderia ser? Uma vez que ambos têm o mesmo autor. Então, o Antigo Testamento e o Novo Testamento têm o mesmo autor e o mesmo testemunho. Quando eu falo autor, eu não falo escritor. O autor é o Espírito Santo de Deus. O escritor mudou, mas o autor é o mesmo. Então, o ser aqui descrito deve ser reverenciado, cultuado, adorado. Ele é solitário em sua majestade. Então ninguém é como ele é. Solidão. Quando eu falo solidão, não é tristeza. É que não existe um outro igual a ele. Deus não é triste. Ok? Único em sua excelência. Incomparável em suas perfeições. Ele tudo sustenta, mas ele mesmo é independente de tudo e de todos. Ele dá bens a todos, porém não é enriquecido por ninguém. Ok? Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto ao seu eterno poder como à sua divindade, se entendem. E claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Indesculpáveis. Então, tal Deus não pode ser encontrado mediante investigações. Só pode ser conhecido conforme quando revelado ao coração pelo Espírito Santo, por meio da palavra. É verdade que a criação manifesta um Criador, que é o que o versículo está dizendo aqui. Toda a criação manifesta a glória de Deus. Declara que existe um Deus, um Criador. E isso com tanta clareza que os homens ficam inexcusáveis, indesculpáveis, não tem desculpa. Toda a criação declara que existe um Deus. Por mais que o homem nunca tenha ouvido falar da Bíblia, nunca tenha lido a palavra, mas a criação declara isso. Então ele fica indesculpável. Mas não é o suficiente para conhecer a Deus. Porque quem revela o coração do homem, o verdadeiro Deus, é o Espírito Santo por meio da palavra. Jó capítulo 26, versículo 14. Eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos. E quão pouco é o que temos ouvido dele. Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? Então, o Deus das Escrituras só pode ser conhecido por aqueles a quem ele próprio se dá a conhecer. Então, ó, eis que isso são apenas as orlas dos seus caminhos, e quão pouco é o que temos ouvido dele. Então veja que toda a criação são o quê? São orlas, pequenas coisas que Deus se revela a todos. Mas ele próprio se dá a conhecer através das Escrituras. O intelecto do homem também não pode revelar a Deus para os homens. Então toda a inteligência do homem não consegue revelar a Deus para si mesmo. Né? Deus só pode ser conhecido espiritualmente aos homens que o Espírito Santo de Deus o revelar. Espiritualmente. Mais uma vez, pelo beneplácito de sua vontade. Ele se revela para quem ele quer se revelar espiritualmente. Então, veja que o homem, por si só, não consegue. Nem quer. Mas se quisesse, não conseguiria. Mateus capítulo 16, versículo 15 e 17. Disse-lhe eles, e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus perguntando para os discípulos, os apóstolos.
E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurados és tu, feliz és tu, Simão Barjonas, porque não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás no céu. Então, o Deus Todo-Poderoso revelou a Pedro que Jesus é o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Então, bem-aventurado, feliz, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Então, João 4:24, Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Então, entenda, o homem caído não é espiritual, mas é carnal. Está morto espiritualmente em seus delitos e pecados. Então, ele nunca vai adorar a Deus em espírito e em verdade, porque ele não é espírito, ele é carnal. João capítulo 3, versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, quando nós nascemos de novo, estávamos mortos. Os nossos delitos e pecados. Mortos espiritualmente, não fisicamente. Espiritualmente. Quando nascemos de novo, nascemos da água e do Espírito. Nos tornamos seres espirituais. Então, Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nós vemos o reino de Deus. Espiritualmente. Porque nascemos de novo. Então, a menos que nasça de novo, que seja trazido sobrenaturalmente da morte para a vida, miraculosamente transferido das trevas para a luz, não pode sequer ver as coisas de Deus. Ok? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Vou repetir, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. É loucura ir no culto todo domingo. É loucura parar domingo de manhã para estudar a Bíblia na EBD. É loucura negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. É loucura não revidar, não se vingar, não fazer o mal. É loucura orar pelo seu inimigo que está te fazendo mal. É loucura. Para o homem natural é loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Espiritualmente. O homem carnal nunca entenderá Deus como ele deve ser entendido e conhecido. O homem caído não tem essa capacidade. Nós, os cristãos, temos e devemos fazer isso. Entender e conhecer um Deus que vive na solidão. Por que solidão? Porque ele é triste? Não. Porque não existe outro igual a ele. Não existe, nunca haverá. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Porque Deus, que disse que das trevas resplandeça a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então, é necessário que o Espírito Santo brilhe em nossos corações, não no intelecto, para dar-nos o conhecimento. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Então, crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E mesmo que a gente tenha o Espírito Santo, o discernimento espiritual, mesmo que o Espírito Santo nos coloque, né, a capacidade de ver o reino de Deus. Então, até mesmo esse conhecimento espiritual é apenas um fragmento. Né?
A alma regenerada terá que crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Terá que meditar na palavra de Deus todos os dias. Deus te deu entendimento, agora cabe a você usar esse entendimento. Lendo, meditando e estudando as Escrituras. Você não é uma esponja que vai absorver uma água. Joga a água, a esponja absorve automaticamente sem fazer esforço nenhum. Não. Você é um ser inteligente que Deus deu, através do Espírito Santo, a capacidade de entender as coisas de Deus. Como? Estudando a palavra de Deus. Ok? Então, qual deve ser a nossa principal oração e finalidade como cristãos? Veja bem, a principal, não estou falando que é a única, mas a principal de todas. Colossenses 1,10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. São 4. Andar dignamente, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então vamos estudar essas 4 necessidades. Tá? 1. Andar dignamente fala sobre a vida prática cristã. É praticar o cristianismo na nossa vida, 24 horas por dia. Vida prática cristã. Então, Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras, Senhor Jesus Cristo falando aqui, e as pratica, assemelhar-o-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, a casa, você faz um alicerce para construir a sua casa, para que esse alicerce não deixe que a casa desmorone. Agora, onde você construir esse alicerce? Tem que ser em cima de um solo rígido. Senão o solo desfaz, a sua casa cai. Então, edificou a sua casa sobre a rocha. Quem é a rocha? O Senhor Jesus Cristo. Desceu a chuva e correram os rios e assopraram os ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então vieram as lutas, vieram as provações, vieram as doenças, vieram as mortes, vieram as perdas, vieram tudo. E aquela casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha, sobre o Senhor Jesus Cristo. Vida prática cristã. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, sobre o seu conhecimento, sobre o que ele acha que ele é bom, sobre o que ele acha que Deus quer. Eu acho que é assim, eu acho que é daquele jeito, não, eu acho que é isso. Você não tem que achar, você tem que ter a certeza, e a certeza bíblica. Então, edificou sua casa sobre a areia, sobre a sua falta de conhecimento, por não conhecer a Cristo, não conhecer os seus mandamentos, não guardar os seus mandamentos. Né? E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Foi grande a sua queda. Então, primeiro ponto, andar dignamente. Vida prática cristã. Segundo ponto, agradando-lhe em tudo. Então, agradando alguém, Deus, em tudo. E como que a gente agrada a Deus? Cumprindo os seus mandamentos. Êxodo 33, 17. O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Por que ele se agradava de Moisés? Porque Moisés cumpria tudo o que ele falava para Moisés cumprir. Ele fazia tudo de acordo com a palavra de Deus. João 15, 14. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Quem está falando aqui? O Senhor Jesus Cristo. Vós sereis meus amigos. Veja que ele muda a palavra servo para amigos. Servo no grego está dizendo escravo. O escravo faz a vontade do seu Senhor. Somos escravos de Deus, servos de Deus. Mas ele fala aqui, vós sereis meus amigos. Ele pega o servo e eleva no patamar dele. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando.
Veja bem, agradando-lhe em tudo. Como que eu agrado o Senhor Jesus Cristo? Como que eu sou amigo do Senhor Jesus Cristo? Se fizerdes o que eu vos mando. Terceiro, frutificando em toda boa obra. Então, em primeiro lugar, andar dignamente, vida prática cristã. Segundo lugar, agradando-lhe em tudo, cumprir seus mandamentos. Terceiro, frutificando em toda boa obra. Ah, mas quais são esses frutos? Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Toda boa obra está aqui. A obra não é o que você faz, é o que você é. Um cristão é a boa obra. Então, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Esses são os frutos. Frutificando em toda boa obra. Frutos do Espírito. Quarto lugar, crescendo no conhecimento de Deus. Então veja bem, o versículo Colossenses 1:10, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento, no conhecimento de Deus. Então, quarto lugar, crescendo no conhecimento de Deus. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, não tem ímpio te aconselhando aqui não. Nem se detém no caminho dos pecadores. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, então nada disso você vai fazer. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. E se eu fizer isso, o que vai acontecer comigo? Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quando fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas como a moinha que o vento espalha. Então, quer ser feliz? Medite na Bíblia, conheça a Bíblia, conheça o Senhor. Josué capítulo 1, versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Você tem que conhecer, estudar toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Medita nele, de dia e de noite. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Veja que a palavra é tudo, não é parcial, não é só um versículo que você... É tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, quer ser bem-sucedido em tua vida? Medite na Bíblia de dia e de noite. Fale tudo o que você aprendeu na sua meditação e principalmente faça tudo conforme está escrito. Está aqui a receita. Mateus capítulo 22, do versículo 36 ao 40. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Aqui os fariseus, experimentando Jesus, tentando Jesus. E disse-lhes: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Aqui essa tradução pode ser todo o seu pensamento, toda a sua mente, todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, o primeiro grande mandamento: conhecer a Deus. Então você não vai amar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento, se você não conhece. Então, tudo depende disso. É o princípio de tudo. João capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta. Veja bem. A vida eterna é esta. Não será esta. É esta.
não vai ser, já é. Que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Que te conheçam. Como que você conhece a Deus? Estudando a palavra. E a Jesus Cristo, estudando a palavra. Então a vida eterna é conhecer plenamente o Senhor. Esta é a vida eterna, não será a vida eterna. É. João capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, se você está assistindo essa aula e está dizendo que, olha, eu amo a Jesus, e você não conhece a Bíblia, você não ama Jesus. Então, quem disse isso? Não sou eu que está dizendo. É o Senhor Jesus Cristo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Se você não conhece, se você não estuda, você não tem, você não guarda porque você desconhece. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Então, aquele que conhece a Bíblia, que guarda os mandamentos, ama Jesus e o que ele recebe em troca? O amor do Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Veja a importância. Tá? Então, só quem conhece os mandamentos e os pratica pode dizer que ama o Senhor Jesus Cristo e poderá dizer também que é amado do Pai e dele mesmo. Ok? Então, aqui a gente finaliza essa aula, né, sobre a solidão de Deus. A solidão de Deus não é que ele é triste, que ele é sozinho, é que não existe outro igual a ele. Antes da criação só existia ele, completo, feliz, pleno, realizado, santíssimo. E ele criou porque ele gosta de criar, ele ama as suas criaturas. Ele criou para que ele fosse feliz, para a glória dele. Tá ok? Então, essa foi a primeira aula, espero que tenha ficado claro. Se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar no comentário. Conforme for passando o tempo, eu vou lendo e posso responder também. Tá ok? Obrigado e Deus abençoe a todos.